Oi, gente! A paz do Senhor! Hoje nós vamos falar de outro recurso para estar contando histórias. É livro. Sim, os livros são ótimos recursos para contar histórias e é uma forma de fazer a criança se apaixonar pela leitura, se apaixonar por ler a palavra de Deus. Mas quando nós usamos apenas o livro, é preciso que nós tomemos alguns cuidados. Primeiro, antes de nós estarmos contando aquela história, usando um livro, nós precisamos estudar esta história antes de contá-la. O contador ele pode ir lendo as histórias e depois mostrando as gravuras para as crianças enquanto está narrando. E ele pode estar ou deixando o livro aberto, escondidinho, né? E depois ir folheando, as crianças vão escutando o barulhinho da folha. As páginas elas podem ser viradas lentamente para aguçar a curiosidade das crianças. Só que nós precisamos ter um cuidado extra sobre como nós vamos segurar o livro, o cuidado que nós vamos ter com este livro. Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo prático. O carinho que você quer que a criança esteja com a Bíblia, com o livro, o cuidado, ele vai ser ensinado vendo como você cuida do seu livro, como você cuida dos seus materiais. E isto às vezes não é no falar. A criança ela vai observar. É uma dica muito legal de estar contando histórias. Você pode estar usando a Bíblia, levando a Bíblia e chegando crianças. Hoje eu trouxe um livro muito especial. Este livro, ele é o único livro que enquanto você lê ele, o autor deste livro está do seu lado. Vamos ler uma história hoje? Hoje eu quero contar para vocês uma história que está lá e você diz aonde que está a história. Vamos ler uma história que está lá nos evangelhos, podemos contar algum milagre de Jesus e aí nós começamos a falar. Quando a história ela é bem lida, a criança ela sente um enorme prazer em ir acompanhando e aguça uma curiosidade nela, naqueles que já são alfabetizados, de ler também aquela história quando chega em casa, de contar para alguém. E aí você alcança o seu objetivo, que é aproximar a criança da palavra de Deus. E aí você pode estar lendo a história na Bíblia e as crianças acompanhando. Mas quando nós usamos a Bíblia, nós precisamos saber a história, entender a história para passar a história com total segurança para as crianças. Eles observam tudo. E eles sabem se você domina aquele assunto, se você domina aquela história ou você está apenas lendo. São dicas básicas, mas que eu espero que abençoe a sua vida e o seu ministério. Não importa qual será o recurso, o importante é você fazer, o importante é você avançar. O importante é você evangelizar uma criança, sendo com um livro de histórias bíblicas ou sendo com a própria Bíblia. Não apenas com a Bíblia, mas você tem tudo aqui. Você tem a palavra de Deus e nós sabemos que é ela que convence, é ela que transforma. O Espírito Santo convence o coração daquela criança para aceitar esse tão grande plano perfeito que Deus fez para mim e para você. Deus abençoe. Tchau!